Bem, pessoal, então chegamos aqui então a mais um estudo de caso e agora nós vamos aqui estudar, né, o que está acontecendo aqui num reator químico onde a gente quer, né, avaliar como target a variação na produção de etanol, né, desse bioreator, ou em outras palavras, avaliar aqui o rendimento, né, dessa reação e onde a gente vai utilizar como atributos a variação da temperatura e a razão de mistura dos reagentes, né, ou fração molar, em relação a um ponto operacional, tá, pessoal? Então, o que a gente espera aqui? Se esse Z for igual a zero, ele vai ali manter ali mais ou menos o mesmo rendimento dessa reação. Se ele for maior do que zero, a gente vai ter um aumento nesse rendimento. E se ele for menor do que zero, ele vai ter uma diminuição desse rendimento, né? Então nós vamos aí implementar um regressor ANFIS para prever, né, essa taxa de rendimento na produção de um reator, tá, pessoal? E esse exemplo aqui é legal porque ele vai resultar para a gente numa superfície, tá, pessoal? Então vai ser um gráfico bem bacana da gente ver lá no Colab para avaliar esse modelo, né, para a gente ver aí se esse regressor também vai dar conta aí de resolver esse caso. Então, sem mais delongas, eu vou lá para o notebook e vou fazer ali alguns breves comentários antes da gente começar a testar em si aí o treinamento desse modelo. Então, até lá. Então, pessoal, estamos aqui novamente no Colab. Então, como eu falei para vocês, o objetivo aqui desse nosso estudo de caso desenvolver um modelo de regressão para prever a variação na produção de etanol em um bioreator em função da variação da temperatura e da razão de mistura ou fração molar aí dos reagentes. Então, quais os pacotes que a gente vai utilizar? De novo, a gente vai ter que fazer aqui uma importação do Scikit-Fuzz e também a gente vai utilizar esse Dash aqui para fazer o gráfico 3D. Assim como também, né, pessoal, aqui eu também coloquei o Early Stopping e a gente também vai precisar desse pacote aqui MPL, ele vai importar o X3D para a gente graficar essa nossa superfície, né? Então vai ser bem bacana aí de ver o resultado aqui desse treinamento. Então já estou baixando aqui os pacotes necessários enquanto eu comento aqui o restante do código. Então esses aqui são os nossos parâmetros e camadas do Anfis, né, pessoal? Não vai mudar essa parte, a mesma coisa que a gente tinha antes. Lembrando que para o problema de regressão é diferente do problema de classificação, então toma cuidado com isso. E depois a gente já vem na parte ali de leitura e pré-tratamento dos dados, né? Então, o data frame que vocês vão utilizar agora nesse caso chama-se reator 2.csv e ele já está aqui, ó, devidamente, já subi ele aqui para o nosso content. Então, o que mais temos aqui? Temos a mesma parte de pré-processamento, né? Então, lembrando que para o problema de regressão, a gente sempre vai utilizar aqui o Standard Scholar. E depois já temos o nosso bloco principal de execução, onde aqui eu chamo a atenção para vocês que eu diminui o número da batelada, tá, pessoal? Para pegar mais pontos, tá? Então vocês vão ver que a nossa base de treinamentos ali tem bastante pontos, na ordem ali de 13 ou 14 mil. Então, por isso que eu reduzi esse batch size aqui para ele pegar mais pontos. E vamos começar com 40 épocas e duas funções de pertinência para cada entrada do tipo triangular. Vamos sempre começar aí pelo nosso pior caso. E aqui na parte de avaliação dos resultados, já coloquei aqui a parte de gráficos, onde vocês devem atualizar também, tá, pessoal? Aqui não tem que ser o que a gente usou no estudo de caso 5, porque agora, né, a gente vai precisar também daquele gráfico 3D. Então vai ser um pouquinho diferente. E aqui nessa parte de avaliação também eu já tenho essa parte de gráfico aqui, onde ele vai aqui gerar para a gente aqui os gráficos que a gente precisa. E para finalizar, né,
E para finalizar, né, pessoal, nós vamos ter aqui a parte de avaliação dos resultados, onde a gente vai conseguir aqui ver o desempenho aqui do nosso regressor. Ele vai mostrar aqui para a gente, né, um gráfico de superfície. Então, se os pontos vermelhos, né, se encaixarem nessa nuvem aqui, nesse nossa superfície, o nosso modelo vai estar bem generalizado, né? Então, eu já vou lá fazer aqui, executar as outras células para a gente começar aqui a executar esse treinamento. Então vamos ler aqui o nosso banco de dados, vamos ver como é que está. Então, o nosso plano de saída é o Talet Z, que é o nosso rendimento aí da reação, então está certo. Formato de matriz aqui de entrada, eu tenho então 40 mil linhas com duas colunas, né? Então indicando a nossa variável x e a nossa variável y, né? Que é a temperatura e fração de reagentes. Vamos só conferir isso aqui. Então é isso mesmo, variação de temperatura e razão dos reagentes. E vamos aqui também, né, jogar aqui também um df-red só para a gente ver como é que estão esses dados. Um data frame, então tá aqui o nosso x, y e z, tá? Então aqui os valores de temperatura e fração aqui molar estão um pouco diferentes de composição, tá, pessoal? Estão com esses valores negativos aqui com base, né, no ponto operacional que eu tinha falado para vocês aí. Então, por isso que tem esses valores negativos. Então, não estranhem essa parte. E eu vou aqui também colocar, né, para a gente ver se tem atributos nulos ou não. Então, df is null, ponto, sum. Vamos ver o que ele vai entregar aqui para a gente. Então, não temos atributos nulos aqui para esse data frame, tá, pessoal? Também já adianto para vocês que a gente não tem aí também outliers, então a gente já pode aqui ir direto para a parte de normalização dos dados. A gente não precisa nem remover valores nulos e nem outliers. Então isso aqui é bem rapidinho, ele já fez. Então agora a gente vai aqui para a parte, né, principal de execução do nosso código, né, pessoal, onde eu já alterei aqui, coloquei aqui, ó, duas funções de pertinência para cada entrada do tipo triangular, sempre pelo caso mais fácil, onde eu coloquei agora também reduzir aqui o número de batelada para 2, porque nós temos um grande número de dados, né, pessoal? Para o meu sistema conseguir treinar bem, representar essa superfície que a gente quer treinar, para esse caso aqui eu preciso de mais dados, então eu aumentei aqui o número da batelada. Então vamos ver aqui como é que vai se comportar, né, com esse treinamento. Inclusive eu vou também estar utilizando aqui o Early Stop. Então vamos colocar para treinar. Então, como eu comentei com vocês, pessoal, é bastante pontos aí que ele pega para cada época. Então vamos aguardar um pouquinho que ele treinar. Quando estiver finalizando aqui o treinamento, eu volto com vocês. Então chegamos aqui agora na parte de avaliação dos resultados, né, pessoal? Já mandei rodar aqui e vamos ver o que ele está entregando aqui para gente. Então temos aqui, né,
aquela curva dos valores preditos pelos valores reais, né? Então a gente não tem aqui, né? Temos um grande desvio dos valores, então a gente espera aqui também, né, que a nossa superfície não está legal, né, pessoal? E aqui a gente consegue ver, né? Então aqui estão os nossos dados originais, né, pessoal? Então é bem bacana essa curva, dá para ver que ela tem bastantes picos e vales, né? Então realmente é um trabalho bem chato de reproduzir isso aqui. E a gente pode ver aqui que o nosso Anfis ele não foi capaz, né, pelo menos para essas funções de pertinência, número e tipo, de reproduzir bem isso aqui, né? Então, pessoal, não vou nem perder tempo aqui avaliando essa nova parte aqui da avaliação das novas amostras. Vou voltar lá para nossa definição, nosso Anfis, e vou só, por enquanto, aumentar um pouquinho o número de pertinências. Vamos colocar mais uma função de pertinência para as entradas, passando de duas para três, e vamos ver aqui o que acontece aqui com o nosso resultado, se vai ter uma melhora aqui nesse resultado aqui. Então, pessoal, já fiz aqui as mudanças necessárias, né? Só adicionei aqui uma função de pertinência a mais. Já estou realizando o treinamento aqui e vamos ver então se tem uma melhora aí nos resultados. Já volto aqui então quando finalizar o treinamento. Então, pessoal, nosso treinamento foi finalizado. Após a época 15, o Early Stop foi ativado aqui, porque não verificou evolução na validação. Então, vamos ver aqui como é que ficou os nossos resultados, a nossa curva. Então, temos uma boa melhora aqui na relação entre os valores preditos e os valores reais. Mas se a gente olhar aqui para a superfície, né, ela tem ainda uma pequena, né, diferença, né? Então, ó, consegue ver que nessa região aqui está mais alta, aqui é um vale, né? Aqui a gente tem um outro vale aqui está reto e não conseguiu reproduzir bem aqui essa parte de cima da superfície. Mas já melhorou bastante em termos do que estava, né, pessoal? Eu poderia até aumentar o número de funções de pertinência aqui para ver se a gente consegue chegar no resultado bom, mas eu já quero aqui para a gente não perder tempo também avaliar outras funções de pertinência para ver o resultado. Então eu vou mudar aqui agora, vou manter ainda três para cada entrada, eu vou mudar agora para Sigmoid e vamos ver aí o que, que ele vai entregar para a gente. Colocar para rodar, daqui a pouquinho eu volto novamente para a gente avaliar os resultados. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do treinamento com essa nova configuração, né, onde mudamos aí para seguir merge e dessa vez o World Stop não foi acionado, né? Estamos quase chegando aqui ao final aqui da época 39, vamos para 40 e já se passaram aqui uns bons minutos, né? Então a gente já está executando esse código aqui há 21 minutos, para vocês terem uma ideia de como já fica mais demorado, né? Então a partir do momento que eu aumento o volume de dados, também aumento o número de funções de pertinência, pessoal, vai ficando mais chato mesmo, vai ficando mais demorado para acabar o treinamento. Então, dependendo desse caso, quando vocês têm um volume de dados muito grande, também necessita assim, também às vezes ter mais funções de pertinência para conseguir representar bem o problema, eu recomendo vocês às vezes até utilizar, né, um interpretador direto na sua máquina, né, um VS Code, como um VS Code, né, ou similares aí, para você ganhar velocidade, né? Porque se vocês forem fazer na nuvem aqui, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, então realmente o treinamento ele demora muito mesmo, né? Então fica
essa dica aí para vocês. Então vamos ver aqui como é que ficou esse cara aqui. Então a gente consegue ver que a curva de predição aqui vezes dados reais está legal. E a gente já pode já ver aqui, né, pessoal, que já deu uma melhorada aqui na nossa superfície, né? Ela não está 100% fidedigna, né? A gente pode ver aqui que aqui tem uma região de pico, era para ser um vale. Mesma coisa aqui, mas já melhorou bastante, né? Principalmente essa parte central aqui. Então a gente já está chegando perto. Se a gente olhar aqui essa curva aqui, ó, já está praticamente quase estabilizado, então acho que não vale a pena aqui a gente aumentar o número de equipos. O nosso próximo passo aí, então, pessoal, eu vou mudar ali o tipo da função de pertinência. Vamos começar a analisar como é que vai ficar a nossa resposta aí utilizando uma Gaussiana. Só que antes disso, pessoal, vamos avaliar aqui rapidamente como é que vai ficar aqui esse nosso caso. Se vai para confirmar aí que esse modelo não está legal. Então já geramos aqui alguns dados, pessoal. Então a gente pode ver, ó, que tem bastante ponto fora aqui, né, da superfície, né? Então realmente aqui com essa função de pertinência, com esse número de funções de pertinência, nosso modelo ainda não está no ponto que a gente quer. Então vamos lá retomar o treinamento, vamos mudar aqui para Gaussiana e vamos ver aí o que vai aparecer para a gente. Então vou manter com três funções de pertinência para cada entrada do tipo Gaussiano, então não vou me mexer aqui, só vou mudar a Gaussiano e vamos então avaliar e vamos ver a saída agora desse nosso novo treinamento, né? Então vamos colocar aqui para treinar, daqui a pouco a gente volta aqui para avaliar esse resultado. Então, pessoal, finalizamos aqui mais esse treinamento aqui e podemos ver aqui que o early stopping foi acionado aqui na época 26. Então ele considerou aqui os pesos da época 20, né, que foi o ponto aí onde começou a ter perda aqui no nosso loss da validação. Então dessa vez o código rodou um pouquinho mais rápido, 14 minutos, né? E vamos aqui avaliar como ficaram nossos resultados. Vamos dar uma observada no comportamento das curvas. Então ainda temos alguns pontos de desvio aqui na nossa curva de comparação, né, da previsão com o real. Vamos dar uma olhada na superfície. Então, tá muito similar à outra, né, pessoal? A gente ainda tem algumas diferenças em algumas regiões, né? Como nessas regiões aqui que eu tenho vale aqui, não. Aqui também. E no formato aqui desse cume aqui, né? Então ainda não tá legal o nosso modelo. Então nós temos margens aqui para aumentar um pouquinho mais, né? Então vamos rodar a avaliação aqui só para ver se tem alguma mudança lá na previsão, mas acredito que não vai ficar bom também, né? Então, se a gente olhar aqui, até que a previsão não está tão ruim, né, pessoal? A gente só tem alguns pontos fora aqui, mas se a gente olhar como pela superfície não ficou tão legal ainda, eu acho que dá para a gente melhorar um pouquinho mais isso aqui. Acredito que dá para melhorar, né? Então, para não ficar também tão extenso o vídeo, pessoal, eu vou ser um pouquinho mais, né? Vou aumentar um pouquinho mais essa função de pertinência aqui para a gente ganhar um tempinho. Vou dessa vez aqui jogar para 5. Vamos ver o que acontece. Vou botar para treinar e daqui a pouco a gente vê aqui o que aconteceu com esse aumento, né? Em vez de aumentar de um por vez, eu já aumentei um pouquinho mais para a gente ver aí se vai ter um efeito positivo e a gente vai conseguir chegar aí no modelo melhor. Então já botei para treinar. Daqui a pouquinho eu retomo novamente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um treinamento aqui, né? Então, dessa vez parou um pouquinho antes do que o anterior, né? Então, dessa vez o treinamento foi até a época 21, então ele considerou aqui que os melhores pesos são da época 15. E vamos ver aqui como é que ficou aqui o nosso gráfico, né, de superfície.
Então agora, pessoal, se a gente olhar, estamos chegando perto aqui do resultado, né? Então a região de cume aqui melhorou bastante. Essa região aqui de trás a gente vê que ele está representando bem, assim como essa região aqui do lado. Nós só temos um pequeno desvio aqui nessa região central. Então nosso modelo já está ficando bom, pessoal. Já estamos chegando perto aqui do resultado. Então eu acredito que se a gente aumentar uma ou duas funções de pertinência, a gente vai conseguir aqui chegar nos finalmente para esse problema. Então já vou fazer isso, já vou aumentar aqui para mais uma função de pertinência. Eu vou aumentar para o número 6. Então cada entrada vai ter agora 6 funções de pertinência do tipo gaussiano. E vamos ver o que vai acontecer aí com o nosso modelo. Então vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Bem, pessoal, chegamos aqui então ao final de mais um treinamento e a gente pode observar, né, que para essa condição, praticamente o limite de épocas foi alcançado, né? O early stopping parou na época 39, uma antes do nosso limite. Então pode ser que a gente tenha margem para aumentar um pouquinho ainda esse número de épocas, mas vamos conferir como é que ficou, né, a nossa superfície, o nosso gráfico e o teste com a amostra para a gente ter certeza aí que a gente chegou numa boa configuração aí que representa o nosso modelo. Mas sempre lembrando, né, pessoal, que nessas condições de muitos dados, mais funções de pertinência, já se demora mais para treinar. Ó. Demorou 27 minutos para mim conseguir treinar aqui essa configuração. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora os nossos resultados. Então, vamos verificar aqui se deu certo ou não. Então, temos aqui a nossa curva da perda, né, do loss. Então, a gente pode verificar aqui que praticamente só a partir mesmo da época 35 aqui mais ou menos, que realmente começa aqui a superar o treinamento, a perda de validação em relação à perda de treinamento, e por isso que foi acionado aí o early stop, né? Aqui a gente consegue ver as nossas funções de pertinência, né? Do tipo gaussiana, nossas 6 para cada entrada. E agora, algo que eu estava ansioso para ver, a nossa comparação aqui da previsão e os dados reais, pessoal. A gente está vendo aqui que agora sim a nossa curva ó, está excelente, né? Então, parece que a gente encontrou aí a nossa configuração ideal. Vamos dar uma olhada aqui na superfície. Então, se a gente vê a superfície aqui, pessoal, olha o cume, como está batendo, está praticamente igual. Aqui regiões de picos e vales estão praticamente representados, ó, pessoal. É isso, né? Conseguimos aqui resolver o problema. Vamos só verificar agora como é que está a questão das amostras para concluir se esse modelo aqui é o perfeito para os nossos dados, mas acredito que esse é o melhor modelo que a gente vai encontrar aqui. Então, pessoal, já rodei aqui a nossa avaliação de novas amostras e a gente pode verificar aqui, né, que praticamente todos os pontos, né, estão batendo com a nossa superfície, né? Tem algum pequeno desvio aqui nessa região fronteiriça e esse ponto perdido aqui, né, pessoal? Mas no geral, a gente podemos concluir aí que o nosso modelo generalizou muito bem, né? Lembrando que essas amostras aqui, elas não fazem parte de nenhum conjunto de dados, né? Não fazem parte dos dados de treinamento, não fazem parte dos dados de validação e não fazem parte dos dados de teste, né? Então, pessoal, podemos aí concluir que chegamos aí à solução do nosso problema. Eu só vou rodar mais um caso aqui com desencargo de consciência. Eu vou só aumentar aqui mais um pouquinho só as funções de pertinência, vou aumentar para 7 e vamos ver então o que acontece depois que eu fizer isso. Vamos ver se a gente vai melhorar ou se vai piorar esse modelo aí. Então vou aumentar aqui para 7, vou manter todos os demais constantes. Eu vou aumentar aqui um pouquinho as épocas também, já que eu estou aumentando as funções de pertinência. Eu vou deixar aqui com 70. E vamos ver então como é que se comporta aqui essa nossa nova configuração. Então daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente avaliar aqui os resultados depois que acabar de fazer aqui o treinamento. Chegamos então aqui ao final do treinamento, pessoal, e dessa vez o early stopping foi acionado aqui na época 37, então ele pegou os parâmetros da 31. Então vamos verificar aqui
como é que estão os nossos resultados, para concluir aqui se esse modelo piorou ou melhorou em relação, né, ao nosso caso anterior, né, pessoal? E de cara, né, batendo o olho aqui, ó, a gente já consegue ver que nessa região aqui já tem uma maior dispersão em relação à nossa configuração anterior, né, pessoal? Então, se a gente olhar a superfície, podemos ver aqui, ó, uma diferença notável aqui nessa região e também um pouquinho aqui, né? Então, pessoal, nem vou perder meu tempo aqui avaliando novas amostras, que a gente já sabe aqui que a melhor configuração aqui para esse problema é, então, utilizando uma gaussiana e também considerando aqui 6 funções de pertinência para cada entrada. Então, eu vou deixar aqui gravado aqui de novo a configuração que melhor deu resultado e vou então colocar isso aqui depois lá na página da disciplina. Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um estudo de caso. E para finalizar aqui o nosso curso, né, nossa aula e nosso curso, vamos ver aqui somente mais um estudo de caso aqui para a gente treinar mais um pouquinho aqui acerca dos regressores utilizando, né, os sistemas evolutivos NeuroFuzz. Então, até breve.